Olá, mulher virtuosa, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso quadro Autorresponsabilidade na Prática. Hoje nós vamos falar sobre uma frase que tem me acompanhado nessa jornada, que é: ore até aprender a orar. Se eu não me engano, eu ouvi uma ministração do pastor David Po Yong Cho, e eu vi essa frase, né? Ore até aprender a orar. E para mim essa frase faz muito sentido porque ela acompanha a minha vida, ela me acompanha nessa jornada, né? E eu aprendi, né? Eu aprendi a orar errando e muito, né? E hoje eu quero compartilhar um pouco dessa jornada com vocês. Primeiramente, como eu disse, né, nos vídeos anteriores, né, a gente precisa identificar a fase que a gente está vivendo e a gente praticar a autorresponsabilidade. Ok, eu até aqui eu fiz assim, mas agora o que eu vou fazer? O que dá para fazer aqui nesse momento que eu estou vivendo? E aí a gente começa a traçar algumas metas, alguns objetivos para a gente sair, né, dessa estagnação, sair desse lugar, né, que no meu caso era o vitimismo, e começar a praticar a autorresponsabilidade, né? E comigo, o que foi que aconteceu? Quando eu reconheci, né, como eu sempre tenho falado, reconhecer, né, admitir isso é o primeiro passo para a cura. Mas aí o que aconteceu comigo? Eu reconheci isso e eu quis sair desse vitimismo, só que eu fui para o outro lado, para o outro extremo, né? Nenhum dos extremos é bom. Eu estava no vitimismo ali, reclamando, culpando a situação, culpando as pessoas, né? Sempre me escondendo atrás de alguma desculpa. Aí, quando eu reconheci e decidi mudar, eu fui para o outro extremo, fui lá para o outro lado. Oi, amor, você acordou já? Meu amor, já acordou, meu Deus? Que cocheirinho mais pequenininho que você deu. Eu mal escolhi o que eu ia fazer, o menino já acordou. Vamos lá. Vamos tentar com ele aqui mesmo. E o que aconteceu comigo? Eu entrei num ciclo de ansiedade tão grande para fazer tudo rápido, porque como eu me reconheci nesse lugar vitimista de sempre estar reclamando e colocando a culpa nos outros, nas situações, nas circunstâncias da vida, e eu fiz tanto isso por tanto tempo que quando eu me despertei e reconheci isso e quis mudar, eu entrei nesse ciclo de ansiedade porque eu estava sempre me sentindo atrasada. Eu sempre estava tentando recuperar o tempo perdido. Aquela sensação de atraso era terrível para mim. E isso eu comecei a querer viver tudo de uma vez, né? E isso é muito prejudicial, porque a gente começa a fazer tudo de forma acelerada, e aí, se a gente está lá no vitimismo, né, reclamando e culpando as pessoas, culpando a circunstância, a gente não ouve a Deus. E os ciclos de ansiedade na nossa vida também nos impede de ouvir a Deus, a voz de Deus. A gente não ouve porque a gente está constantemente acelerado e não para ouvir. E aí a gente, né, sai de um extremo para ir para outro. Foi o que aconteceu comigo. E eu queria correr para recuperar e sair daquela sensação de atraso que eu sentia, né? E sem perceber, isso foi me roubando outro tempo, né? Então, eu estava me culpando pelo tempo negligenciado, pelo tempo que eu me vitimizei demais, e agora eu estava perdendo tempo tentando correr atrás do tempo perdido. E eu estava mais uma vez sendo negligente com o meu tempo, porque naquela ânsia, né, de viver tudo aquilo que eu tinha perdido, de querer atualizar tudo, eu estava sempre correndo, apressada com as coisas,
E isso prejudicou não só a mim, mas também a minha maternidade, né? Porque nessa época eu já era mãe, então isso prejudicou. Eu estava ali com meu filho e depois veio o segundo, eu estava ali com eles, mas eu não estava presente. Eu estava sempre querendo recuperar, né? Eu estava sempre com essa sensação de atraso, querendo recuperar esse tempo perdido. E aí eu não estava presente nem para mim mesmo, nem nas minhas orações e nem na minha maternidade. E depois, lá na frente, eu tive que lidar com isso de novo. Mais outra sensação, né? De ter negligenciado o tempo e estar perdida e estar atrasada de novo. Vamos lá. Quando a gente não entende isso, né? A gente sai de um modo automático, vitimista, para entrar num modo automático, onde aquela sensação de que a gente está fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente não está vendo uma satisfação, não está vendo uma realização, não está havendo paz interior. E aí, isso também é prejudicial. Oi, amor. Então, aqui a gente observa que a pessoa que não respeita, né, o tempo do processo e começa a fazer as coisas. Ai, você não quer subir no colo, não? Tá bom, então, vai. Aqui a gente percebe um ponto importante, que é a pessoa, né, que tá sempre querendo acelerar as coisas, ela não respeita o processo, e aí ela começa a querer controlar tudo e fazer as coisas, né, por conta própria, né? A gente paga um preço caro por isso. A gente precisa ter consciência disso, né? Que a gente viver de maneira ansiosa, querendo acelerar as coisas, acelerar os processos, né, da vida, que são naturais da nossa vida. Eu sempre gosto de falar, a nossa vida, ela é como um joguinho de videogame, que tem várias fases ali, e tem vários níveis, e dentro desses níveis tem várias fases do jogo que você vai passando essas fases e vai avançando para os próximos níveis. A nossa vida também é assim. Se a gente não respeita esse processo natural da nossa jornada, a gente está controlando, querendo sempre controlar tudo. Isso vai cada vez mais nos desconectando de nós mesmos e desconectando do Espírito Santo. Nós vamos sendo desconectados, né, da nossa verdadeira essência. E às vezes essa sensação de estar fazendo muita coisa, né, pode nos enganar por algum tempo. A gente pensar que a gente está avançando, quando na verdade a gente está vivendo ali um cansaço. A gente vai chegar uma hora que a gente vai esgotar mesmo, a gente vai cansar. Por quê? Porque a gente está querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. E isso nunca é bom. Eu precisei entender que a oração, ela se trata de uma edificação natural, né? Que a gente vai vivendo aquelas fases e a gente vai construindo mesmo essa vida de oração, essa vida de intimidade com Deus, com o nosso Pai. Quando a gente vai respeitando os processos, tudo vai fluindo, vai acontecendo naturalmente. Como a gente falou sobre isso na série de lives chamadas Ao Profundo, né? No processo natural de maturidade espiritual, que é natural na vida do cristão. E se a gente vive esses processos respeitando o seu tempo, naturalmente vai acontecendo, né? E eu precisei aprender isso. A oração,
ela não é algo que se possa medir, ela não é uma performance, né, que a gente como se fosse uma corrida, né, que a gente está ali correndo e para ganhar, para alcançar um objetivo ali, para ganhar um prêmio, não é nada disso. A oração, ela é um relacionamento com Deus, e isso vai acontecendo no processo. Como num casamento, né? Quando a gente se casa ali naqueles primeiros anos, você está conhecendo o seu cônjuge, você vai estar se adaptando ali com ele. Com o passar dos anos, né? Cada um que já está conhecendo mais do outro vai ali estabelecendo, né? Aquela amizade, aquele companheirismo, cada um vai conhecendo um ao outro, né? Às vezes só de olhar ali um já sabe mais ou menos o que o outro quer dizer, assim, dependendo da situação que tá ali. A oração também é dessa forma, vai acontecendo naturalmente com o passar do tempo, e a gente vai orando, né? Até a gente aprender a orar, e quando a gente aprender a orar, a gente ora ainda mais. É assim que vai acontecendo naturalmente. E comigo foi assim. Eu aprendi errando. E errando muito. Como eu saí, né, desse lugar de vitimismo e passei para essa corrida ansiosa para recuperar o tempo perdido, eu estava sempre querendo aprender a orar de forma eficaz. Então eu queria saber como orar. Então eu lia livros, eu via vídeos e ficava ali tentando fazer tudo aquilo daquela forma que estava sendo ensinada. Tudo que eu ouvia falar, eu ia e colocava em prática, e parece que aquilo não estava dando certo. Então, e quanto mais não dava certo, mais ansiosa eu ficava. Meu Deus, eu quero compartilhar com vocês os 3 erros que eu considero que foram os meus maiores erros na minha vida de oração, e algumas direções práticas para que se você está passando, né, por isso, você não venha cometer os mesmos erros que eu. Então, vamos lá. Como eu disse, né, no primeiro vídeo, mesmo a gente sabendo que a gente precisa orar, os benefícios da oração, né, e tudo, a gente encontra esse desafio muito grande para que a gente venha, né, a conseguir orar, para que a gente venha de fato estabelecer, né, essa comunhão com Deus, esse relacionamento, né? E comigo, né, comigo foi assim que aconteceu. O primeiro erro que eu cometi foi querer estar sempre no controle. Então, eu tinha lá um tempo específico, né, de oração. Por exemplo, eu falava, né, eu vou levantar e esses primeiros 30 minutos, é só um exemplo, tá? Esses primeiros 30 minutos do meu dia eu vou separar para oração, né? E aí, né, tem que acontecer isso aqui vai acontecer, depois de um determinado tempo tem que acontecer assim. Aí eu tinha toda uma expectativa, né? Quando acontecer tal coisa, eu vou sentir que Deus está recebendo as minhas orações, né? Então, Deus vai falar comigo dessa maneira, depois que eu tiver ali um tempo, né, caminhando, exercitando isso todo dia. Então, eu tinha várias expectativas e também lendo livros que eu falei, né? Então, eu falei para vocês que eu lia muito, via muitos vídeos, e né? Então eu tinha ali as minhas anotações de como o momento de oração tinha que acontecer, experiências de outras pessoas que eu tentava colocar na minha vida para ver se dava certo, para ver se fluía essa oração ali eficaz, porque eu não estava sentindo que eu estava fazendo da maneira correta, né? Como eu disse, a ansiedade nos impede de ouvir a voz de Deus. Se a gente está querendo buscar esse alinhamento com Deus,
A gente tem que se deixar ser guiadas pelo Espírito Santo. E a ansiedade vai nos roubar isso, né? E isso aconteceu comigo. E o que acontece, né, quando a gente está nessa ansiedade? Eu tinha esse medo, essa preocupação em orar da maneira correta, em fazer do jeito certo, porque parece que do jeito que eu estava fazendo não era suficiente. Então eu estava controlando tudo para garantir que tava tudo, né, tudo mais espiritual possível. E sem querer, inconscientemente, né, eu tinha esses comportamentos, né, não que eu pensasse dessa maneira, não que eu quisesse controlar, mas a maneira como eu agia transformava, né, sem querer, meu momento de oração em um cronograma, uma lista de tarefas que eu ia lá marcando check em tudo, né? Então, essa postura de estar sempre correndo, querendo fazer as coisas certas demais, perfeita demais, me deixava frustrada, porque nada do que eu fazia parecia que estava funcionando, mas mesmo assim eu queria fazer mais certo ainda. Quem sabe 30 minutos não tá bom, talvez se eu aumentar para 1 hora vai dar certo. Então eu sempre ali controlando, né? E a gente fica tensa, a gente fica rígida, a gente fica ali insensível mesmo ao direcionamento do Espírito Santo. E a gente não consegue ter sensibilidade para ver e ouvir as direções do Espírito. Então, como eu disse, eu não estava orando, eu estava executando tarefas, né? Então, assim, eu me lembro de um livro que eu li, que lá dizia, nós vamos seguir um modelo de oração do Pai Nosso, que Jesus falou. Então, primeiro você começa com... Era 4 coisas que ele falava. Era adoração, aí depois tinha petição, intercessão, tinha 4 coisas, mas eu não lembro a ordem exata e como que era. Só sei que eu tinha tudo isso anotado e eu seguia à risca exatamente o que estava falando lá. E depois, eu faltava pouco, né? Eu não fazia isso, mas hoje, analisando, era como se eu fosse lá e marcasse check, né? Eu fiz tudo aquilo. Né? Eu tenho que cantar tantos hinos, eu tenho que cantar tal hino, eu tenho que, né, cantar esses aqui no dia tal nossa, era muito, muito rígido assim, né? E isso foi me levando, né, para esse lugar de estar sempre frustrada e cada vez mais ansiosa, né? E para que isso não aconteça, nós precisamos ir para esse momento de oração e tirar, deixar as expectativas de lado, né? Porque Deus, ele fala com a gente de maneira individual. Então, a maneira que Deus vai falar comigo, que o Espírito Santo vai falar comigo, é de uma maneira que eu vou entender, porque por causa que ele me conhece individualmente, ele nos conhece individualmente. Então, aquilo que funciona para mim, que eu sei que é uma resposta de Deus, talvez para você não vai funcionar. Então, o Espírito Santo sabe de tudo isso, ele nos conhece a cada uma e ele sabe como falar. Então, a gente vai para esse momento de oração sem expectativa nenhuma. Os testemunhos, livros, né, modelos de oração que a gente vê, serve de inspiração. Mas aquilo que funcionou para mim, talvez não funcione para você, né? E cada uma vai de acordo com o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Então, a gente deixa as expectativas de lado e vai para o momento de oração ali, sem intenção de ficar marcando, né, check, de controlando o cronograma. A melhor coisa que a gente pode fazer é ir para um momento de oração sem um tempo determinado. Porém, se a pessoa tem um tempo para ir para o trabalho, né, por exemplo, uma pessoa que vai para o trabalho às 6 da manhã e ela diz, eu vou me levantar às 5:30 e eu tenho 15 minutos para orar, 15 minutos para me arrumar. Só um exemplo. Então, ela tem ali um cronograma e ela não tem outro tempo.
Se ela deixar para orar depois do trabalho, vai ficar mais complicado, né? Durante o dia, ela pode estar orando em espírito, né? Ela pode estar orando ali no trajeto para o seu trabalho, mas aquele momento, aqueles 15 minutos, primeiros 15 minutos do seu dia, ela quer passar ali em exclusividade com o Senhor, né? E ali, o que é que a pessoa pode fazer? Ela vai colocar ali um timer de 15 minutos, vai entrar para o seu momento de oração e vai chegar e vai falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo hoje? O que o Senhor quer que eu veja hoje, que eu perceba hoje, o que o Senhor quer tratar em mim hoje? E ali ela vai sem expectativa nenhuma. E são momentos simples e ali você espera. Qual é o direcionamento do Espírito Santo? Talvez venha um versículo, talvez venha uma palavra, talvez venha uma situação, né, para você. Isso tudo são impressões que o Espírito Santo traz para nós quando nós estamos sensíveis e buscando intencionalmente nesse momento de oração. Nos outros momentos durante o seu dia, você vai estar orando em espírito. Para quem quer praticar esse momento de escuta, fazer isso pela manhã, é maravilhoso fazer esses momentos de escuta, né? Onde você fala, mas você também ouve. E você vai se colocando nesse lugar de ser mais intencional e de praticar a sensibilidade para ouvir os comandos, direcionamentos do Espírito Santo. E aí você vai permitindo que o Espírito Santo conduza esses momentos. Talvez você vai chegar nesse momento de oração, o Espírito Santo vai te levar a colocar um louvor específico. Te vem à mente um louvor. Aí você vai ficar: não, essa era a minha postura. Não, mas agora é a hora de orar. Depois é o louvor. E o Espírito Santo quer essa liberdade. Se ele trouxe um louvor para você, vai lá e coloca o louvor. E comece a cantar junto, ou somente a meditar na letra, aquilo que o Espírito Santo te conduzir a fazer. Às vezes, simplesmente vai ser silêncio. E você fica ali ouvindo, né? Se ele falar alguma coisa, amém. Se vem uma direção, um versículo, você vai abrir, vai meditar naquele versículo. Ou só silêncio é silêncio e amém. Agora a gente tem uma impressão de que, né, se não acontecer do jeito que a gente programou, do jeito que a gente viu alguém contando, não vai dar certo, né? E aí nós impedimos o Espírito Santo de agir, de falar conosco, por causa que nós limitamos ele, né? Então, esse aqui foi o meu primeiro erro que eu cometi demais. E essas, né, são as direções, os antídotos, né, para a gente começar a sair desse controle, a entregar o controle na mão do Espírito Santo, para que ele nos conduza de maneira individual, de maneira simples. Não tem nada de mirabolante, não tem nada de excepcional nesse momento de oração. O que tem é a entrega e a intencionalidade, né? A gente precisa entender que a oração não é só falar, a oração não é só pedir, a oração não é só você falando, né? A oração é você falando, mas também você ouvindo, você entrega, né? A oração vai falar mais de entrega mesmo do que de pedir, do que outra qualquer coisa, mas é entrega. O segundo erro, vou falar justamente sobre isso. O meu segundo erro era achar que eu precisava, né, falar todo o tempo, de que momentos de silêncio não era válido. Era como se, a sensação que eu tinha era essa, né, como se eu estivesse perdendo o meu tempo, ou se eu estivesse me distraindo, ou aí eu sentia como se Deus não tivesse recebido a minha oração, porque eu não sabia muito o que falar, ou porque às vezes eu falava por um tempo e depois, né, tinha um silêncio ali tentando conectar o que eu ia falar, o que eu tinha que falar. E eu pensava, né, por muito tempo eu pensei que a oração era somente esses momentos de falar. Oh, meu Deus. E isso me acompanhou por muito tempo, né? Essa
essa necessidade de estar falando o tempo todo no momento de oração, né? E aí, se eu não tivesse completamente ali concentrada, falando, eu considerava que eu tinha ali perdido o meu tempo, que eu tinha me distraído muito, né? Que Deus não estava recebendo. E era tanto pensamento na minha mente que aquilo me trazia mais ansiedade, mais frustração. E o que nós temos que entender? Que o silêncio também é uma oração, né? Faz parte da oração. Não faz isso, meu amor. Oi. Não faz isso, amor. O silêncio faz parte também desse momento de oração, porque vai nos conduzir, né? O momento de oração, ele é composto, né, por 3 coisas, né? Na minha experiência. Oração, né, onde eu vou falar, onde eu vou entregar, eu vou contar a Deus, né, as minhas necessidades, né, as minhas aflições, né, aquilo que eu estou sentindo, eu vou entregar ao Senhor. Então, a oração consiste no falar também. E nesse falar também já está incluído as petições, porque a gente tem algumas petições, né, ao Senhor. E tem o momento de escuta e tem a parte da ação, né, onde a gente vai ir para essa oração de maneira intencional. Eu vou falar, mas eu também vou ouvir para praticar essa sensibilidade espiritual em ouvir o Espírito Santo, e a partir do momento que eu ouço ele, automaticamente eu já vou me dispor a obedecer aquele direcionamento do Espírito Santo. Então, assim vai acontecendo a oração eficaz. Porque eu falo, eu ouço e eu executo. E assim vai acontecendo as transformações. E a maturidade vai vindo através disso. A maturidade vem acontecendo, chegando na nossa vida através, né, dessa oração, né, que é uma oração, é um momento leve, é um momento simples, né, mas poderoso, que traz transformação. Então, quando a gente consegue praticar esse silêncio para que a gente ouça o direcionamento do Espírito Santo, a gente está praticando, né, aquele descanso em Deus, onde a gente vai não sei se eu vou conseguir explicar em palavras. Não sei se eu conseguiria explicar em palavras, porque é algo que eu sinto, mas às vezes eu não consigo explicar. Mas é o descanso de eu saber que o meu Pai, ele está comigo, né? Que o Espírito Santo, ele está comigo ali naquele lugar, está comigo aqui nesse momento de oração, que ele está me ouvindo, que ele também está me abraçando, que ele está recebendo a minha oração e ele está me conduzindo. Então, o que nós podemos fazer, né? Criar, né, períodos de pausa, né, durante os nossos períodos de oração. Se você tem essa dificuldade, né, quando eu comecei a praticar, né, esses períodos de escuta, de silêncio, era muito difícil para mim. Então, uma boa opção é a gente separar algum versículo bíblico, né, e passar um tempo ali em silêncio, meditando naqueles versículos. Para trazer mais consciência para o momento, porque às vezes, né, é difícil desacelerar a nossa mente, desacelerar mesmo
o nosso corpo, porque nós estamos sempre em movimento, sempre fazendo coisas, nós estamos constantemente atarefadas, né? E às vezes é difícil se concentrar nesse momento de meditação, nesse momento de silêncio. Então é interessante a gente praticar a respiração consciente, que é aquela respiração que a gente puxa pelo nariz e solta pela boca. Aí a gente puxa pelo nariz e solta pela boca. Puxa o ar, segura um pouquinho, depois solta. E isso vai nos trazer a consciência para o momento presente. E isso vai nos trazendo para o momento presente e nos concentrando, né, no aqui e o agora. A gente vai se concentrando na respiração para ver se a gente está respirando da maneira certa. E aí isso vai nos trazendo, né, mais consciência, mais calma, mais tranquilidade. E a gente vai conseguindo praticar isso. E não se engane, é difícil mesmo no começo. Mas a gente vai treinando, a gente vai praticando. Amanhã a gente faz de novo, depois de amanhã a gente faz de novo, até que se torne, né, mais fácil, se torne um hábito. Amém? Terceiro e último erro: tratar a oração como uma máquina de pedidos. Eu cometi esse outro erro por muito tempo, né? De ficar pensando ali, né? Que a oração era algo que eu viesse, né, estar ali apresentando os meus pedidos, as minhas necessidades para Deus. Então, eu chegava ali, né, nesse momento de oração e estava ali, né, com uma lista de pedidos. Não que eu não agradecia, né, eu agradecia a Deus, né, de forma superficial, mas eu sempre tive esse hábito, graças a Deus, de agradecer. Como eu disse, bem superficial, mas eu agradecia, fazia a lista de pedidos e ia embora, né? Não tive aquele momento de ouvir, né? De escuta, de ouvir o direcionamento do Espírito Santo. A oração está incompleta e eu fui embora, seguir a minha vida. E amanhã eu volto de novo para mais um checklist. E por muito tempo eu vivi dessa maneira. E isso acontece às vezes porque a gente está muito sobrecarregada de coisas ou muito desordenada mentalmente, emocionalmente também, né? A gente está com uma baguncinha interna e a gente não vê solução para os nossos dilemas, né? E a gente está muito sobrecarregada, às vezes cansada, tanto mentalmente quanto fisicamente, e a gente vê Deus como um socorro, né? E não como um pai. E aí a gente chega diante de Deus e fala: quero isso, quero isso, quero isso. Faz isso por mim, né? Não que a gente fale exatamente dessa maneira, mas a gente analisando, hoje, olhando para trás e analisando, era como se eu agisse dessa maneira. Então, isso traz muitas frustrações, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente fala, a gente pede e Deus não se importa com a gente, Deus não ouve a gente. É muito comum a gente ouvir isso, eu ouço muito isso ainda, né? Às vezes as pessoas falam: Aline, me ajuda em oração. Eu sei que Deus ouve as suas orações, parece que eu oro e Deus não ouve as minhas orações. Eu me lembro desse tempo que eu tinha essa sensação também. Às vezes eu tinha a sensação de que a minha oração não passava do teto, né? E essa é uma sensação muito ruim. Vem, meu amor. Oh, meu Deus. Vem. Ai, ai. E essa postura, né, de sempre está pedindo, né, apresentando a sua lista de pedidos para Deus, vai te manter numa vida de oração muito superficial, né? Você não tem profundidade de experiências, né, com o Espírito Santo, e também não tem transformação nenhuma.
né? Você entra e sai da mesma maneira. Você vai aos cultos e aquilo, né? Parece que a mensagem foi linda, poderosa, mas aquilo não surtiu efeito, né? Por quê? Porque o seu momento, né, de oração está superficial demais. Consequentemente, a palavra, ela não tem abertura para agir no seu coração, né? O Espírito Santo não encontra liberdade para trabalhar em nós, para lapidar o nosso caráter. E aí a gente não tem transformação. E para que a gente comece a sair desse ciclo, a gente ir para a oração, né, fazer um propósito com Deus, né, de gratidão. E eu fiz isso por um bom tempo. Eu tinha um caderno e eu me desafiei, né? Eu ouvi uma palavra sobre isso e eu me desafiei ali, né? De acordo com aquela pessoa que estava ministrando aquele evento, né? Eu participei online. Ela desafiava a gente a fazer 30 dias de gratidão. E a gente colocava no caderno todos os dias 5 motivos de gratidão e não podia repetir. Durante os 30 dias não podia repetir. Então aquilo foi assim, muito poderoso, porque aquilo me forçava a me lembrar de situações, né, que eu nem tinha parado para imaginar, nem tinha parado para agradecer. Detalhes às vezes pequenos, mas por eu estar ali todos os dias e não podia repetir, aquilo foi despertando a minha memória coisas que eu tinha deixado passar batido. Por exemplo, coisas que eu tinha orado e pedido há um tempo atrás e Deus já tinha respondido e eu não tinha nem parado para observar e para agradecer. Então, isso vai nos fazer mudar a rota, mudar a perspectiva, né? Então, é muito poderoso fazer esse exercício, né? E eu me desafiei, né, a passar um tempo sem pedir nada para Deus. A única coisa que eu pedia, na verdade, era essa transformação, que de fato acontecesse essa transformação na minha vida e que eu começasse a viver uma experiência com Deus ali através desses momentos de oração. Era a única coisa que eu pedia e eu me desafiei a fazer esses 30 dias de gratidão. Todos os dias eu tinha que escrever 5 motivos de gratidão. Podia ser de manhã ou podia ser à noite antes de dormir. E não podia repetir nenhum dia. E foi muito poderoso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E como eu já... lá no primeiro erro eu já dei esse exemplo... Uma coisa muito, muito poderosa, né? Uma ação muito poderosa pra gente praticar também é aquela pergunta, né? Que eu dei o exemplo logo no início, que é perguntar ao Espírito Santo o que ele quer, né, falar naquele dia, o que ele quer nos mostrar, o que ele quer trabalhar em nós naquele dia, né? E isso vai nos manter conscientes e durante o dia Deus vai dando sinais pra gente, de acordo com a nossa pergunta que a gente fez de maneira sincera, de maneira intencional. O Senhor vai nos conduzindo, talvez através de uma mensagem, através de um vídeo, através de através de uma pessoa, de uma conversa. O Senhor, ele vai falando conosco. E incluir momentos de adoração, né? Incluir momentos de adoração é muito poderoso.
tem louvores que são praticamente uma oração, né? E quando a gente adora a Deus espontaneamente ou através de uma canção que a gente expressa a nossa adoração sincera a Deus, isso é muito poderoso. De tudo que eu falei aqui, se você praticar só essas duas perguntas, já vai mudar completamente o seu momento de oração. Que é, primeira pergunta: Senhor, o que o Senhor deseja que eu veja hoje, que eu perceba hoje? E a segunda: em qual área o Senhor quer trabalhar em mim hoje? Essas duas perguntas são muito poderosas. Esteja atenta aos detalhes, porque quando a gente ora, o Senhor fala conosco. O problema é que às vezes a gente está muito distraída, porque a gente está muito atarefada e a gente não se atenta aos detalhes. E quando a gente faz esse tipo de oração, a resposta pode vir através de uma pessoa, de uma ligação, de uma mensagem, de um vídeo. Alguma coisa vai acontecer e a gente vai obter a resposta, os sinais, as indicações, as pistas de por onde a gente deve seguir. Amém? Então, uma coisa para nos trazer tranquilidade e paz: ninguém nasce sabendo orar, né? Assim como eu, né? Assim como a minha experiência, né? A gente aprende a orar orando, errando, e no meu caso foi muito, né? A gente vai errando e vai ajustando e vai voltando, né? Examinando o que a gente fez, que deu certo, o que a gente fez que não fluiu, né? E a gente vai orando especificamente, intencionalmente: Espírito Santo, me conduza, né? Eu quero me entregar, né, ao Senhor, eu quero viver um relacionamento verdadeiro e genuíno, né? Eu quero me relacionar com Deus como se ele como filha de Deus e não apenas como serva de Deus, né? Ou aquela que está sempre pedindo algo, né? Ou que eu me aproxime de Deus somente para pedir coisas. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus. A oração, ela é como um músculo espiritual. Quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente treina, mais sensível a gente vai ficando e mais a gente vai conseguindo ouvir e obedecer os direcionamentos do Espírito Santo. Então, se a gente não está conseguindo orar, se a gente não está sabendo como orar, a gente precisa continuar orando.